Quais livros você nunca leria? Olá, leitores! Eu sou a Isabela, do Livro Após o Outro, e hoje eu vim responder pra vocês uma book tag muito legal que tá todo mundo respondendo e eu achei muito a minha cara. Essa book tag ela é chamada de anti-TBR, porque TBR seria livros pra você ler, né? São uma lista de livros pra você ler em um certo período de tempo, no mês, na semana, numa maratona, enfim, algum período aí que você estipula e você põe esses livros como meta pra você ler eles nesse período, né? Eu não faço TBR porque eu sou péssima pra cumprir essas coisas, eu gosto de deixar as coisas meio livres, sabe? Mas essa anti-TBR tag, ela seria pra você falar sobre livros que você não leria, que você não tem interesse em ler, autores, enfim. É uma tag que foi criada lá na gringa, no Booktuber gringa, mas o Paulo Hatz, ele traduziu essa tag aqui pro Brasil. Tá bem interessante, são 9 perguntinhas bem rápidas e bem interessantes. Primeiro, gente, eu gostaria de esclarecer que não tem nenhum livro que eu fale assim, eu nunca vou ler esse livro, eu não sou esse tipo de pessoa, até porque eu adoro ler livros que talvez não estejam muito ali na minha zona de conforto, eu gosto muito de sair da minha zona de conforto, e gosto muito quando eu me surpreendo com uma leitura que não seria muito ali do meu costume, do meu hábito de pegar essa leitura pra fazer, seja por causa do gênero. Eu gosto muito de conhecer outros gêneros, de conhecer outros livros, eu não gosto de ter esse preconceito literário com os livros. Mas existem sim alguns autores que eu não tenho vontade de ler, alguns livros que eu não tenho vontade de ler, então eu me baseei pra responder essas perguntas nesse tipo de livro que eu às vezes já li algum livro e não quero continuar, enfim. Vocês vão entendendo aí conforme as minhas respostas. Então a primeira pergunta é, um livro popular que todo mundo ama, mas você não tem interesse em ler? É uma pergunta assim que é difícil de pensar a primeiro momento, mas existem vários livros que eu vejo as pessoas recomendando, as pessoas lendo, gostando, mas que eu não tenho interesse em ler. Talvez um dia terei, mas no momento eu não tenho. O livro que eu estou pensando muito ultimamente, por causa que foi lançado recentemente o último filme dessa trilogia, né, que é Para Todos os Garotos que Já Amei. Muita gente recomenda esses livros, fala que são romances muito fofos, recomenda a adaptação na Netflix também. Mas eu não tenho interesse em assistir os filmes, não tenho interesse em ler os livros. Não é muito o tipo de livro que me atrai, sabe? Como eu falei, talvez um dia eu tenha vontade de ler, mas não tenho até agora. Um livro ou autor clássico que você não tem interesse em ler? Esse foi uma pergunta difícil porque eu não leio muitos clássicos e, consequentemente, eu não tenho muito interesse em ler. Mas um livro que eu vejo muita gente falando, é um livro que é um clássico e muita gente recomenda e tudo mais, é o livro Meu Pé de Laranja Lima. Eu já vi, inclusive, alguns influenciadores, né, de livros que eu acompanho que recomendam essa leitura, mas sinceramente eu não tenho vontade de ler esse livro, eu não tenho interesse em conhecer essa história. Um autor que você não tem interesse em ler os seus livros? Essa foi uma pergunta um pouco difícil, porque existem vários autores, vários livros que não me atraem, assim, não tem nada que eu fale, nossa, eu quero ler esses livros. Mas uma autora que realmente eu já vi os seus livros, tipo, em promoção e tudo mais, mas, tipo, eu fingi que não vi, eu realmente não comprei por causa da autora. É a autora Holly Black. E é um pouco irônico porque eu já li um livro da Holly Black. Eu li Magisterium, né? Magisterium é escrito pela Cassandra Clare e também pela Holly Black. Foi meu primeiro contato com ambas as autoras, mas eu não tenho vontade de ler mais nada da Holly Black. Não sei porquê, mas eu acho que não faz muito o meu estilo de leitura, sabe? Não é muito a minha praia. Um autor problemático que você não pretende ler os seus livros. É um pouco difícil, né? Porque tem vários. Mas eu escolhi o autor Mark Lawrence porque eu lembro que um pouco antes de surgir toda a polêmica em relação ao autor, né, toda a problemática, eu tava muito interessada em ler aquela trilogia dos espinhos, se eu não me engano que é o nome. Enfim, eu tava muito ansiosa pra ler esses livros, eu quase comprei, mas saiu toda essa polêmica em relação ao autor e eu decidi não comprar e não vou ler seus livros. Um livro que você já leu alguns livros dele, mas que não é pra você. Eu escolhi a autora Sarah J Maas e, enfim, gente, não preciso falar muito sobre isso, porque eu acho que eu já falei em alguma tag que eu falei sobre essa autora. Eu não tenho vontade de ler os outros livros de Corte de Espinhos e Rosas, não tenho vontade de ler outros livros da autora. A mínima vontade, gente, não tenho a mínima vontade. Eu gosto muito de Corte de Espinhos e Rosas até Corte de Asas e Ruínas. Depois disso, não gosto mais e não pretendo ler o novo livro que está sendo lançado, não pretendo ler as outras séries da autora, porque
não faz muito meu estilo, eu não gosto muito de algumas características que ela põe nas suas histórias, eu não gosto muito, sabe, do jeito da escrita dela, enfim. São pontos muito pessoais meus mesmo, que eu não curto na escrita, que eu não gosto no desenvolvimento da história, então não pretendo ler nenhum dos seus livros, além de Corte de Espinhos e Rosas até Corte de Asas e Ruínas, que pra mim é onde terminou a trilogia mesmo. Um gênero que você não tem interesse ou que você tentou ler, mas não é pra você. Eu escolhi romance de época porque eu li apenas, tipo, um livro de romance de época, talvez 2, mas não foram livros que eu procurei pra ler por causa do gênero, foram simplesmente porque eu me interessei pela história e li. Eu gostei bastante das histórias, não vou dizer que, nossa, eu odiei a história, eu odiei o gênero. Não, eu gostei bastante, mas não é muito meu estilo, sabe? Eu não tenho interesse em ler Julia Quinn, não tenho interesse em ler essas autoras que publicam muito romance de época, sabe? Não é um livro que me atrai, não é um tipo de história que me atrai. Um livro que você comprou, mas não pretende ler. Eu escolhi esse livro aqui, The Seven Sisters, da Lucinda Riley. Esse livro aqui eu dava muito atrasa pra ler, porque eu já li alguns livros da Lucinda Riley e eu simplesmente adoro a escrita dela. E ela já publicou muitos e muitos livros. Essa aqui é uma série de livros da autora, onde cada livro vai ter um personagem diferente ali, que é interligado, sabe? Então, são meio que histórias quase independentes, mas que fazem parte de uma série, sabe? Enfim, eu tenho muita curiosidade nessa série e quando eu comprei esse livro eu tava assim, simplesmente querendo muito ler essa série e tudo mais. Eu comprei e a vontade passou. Como vocês podem ver, gente, ele ainda tá no plástico. Eu nem tirei do plástico e até agora, já faz tipo 3 anos que eu tenho ele, e até agora eu não tive vontade de tirar do plástico e ler. Me fale nos comentários se você já leu esse livro, gente, porque assim, eu quero ler, mas não quero ler. Uma série de livros que você não tem interesse em ler ou que você começou e não terminou. Eu escolhi a trilogia Silo, do Hugh Howey. Eu já fiz resenha do primeiro livro aqui pra vocês. Não foi uma resenha muito positiva, porque tiveram vários pontos do livro que eu não curti muito, principalmente no desenvolvimento da história, porque o livro ele tem assim, um potencial muito grande, sabe, da história e tudo mais. É uma história distópica, se eu não me engano, mas simplesmente o desenvolvimento não foi bom. E até no ano passado eu estava considerando em voltar a ler essa trilogia para terminar, né, eu só li o primeiro livro, mas enquanto eu estava ali tentando pegar algumas informações, alguns resumos, né, sobre o primeiro livro para continuar os outros livros, eu desanimei mesmo. Então não pretendo terminar essa trilogia. E por último, um lançamento recente, ou que vai ser lançado, que você não tem interesse em ler. Como eu falei pra vocês de Sarah J Maas, o lançamento dela, que é Corte de Chamas e alguma coisa, enfim, Court of Silver and Flames, eu não tenho vontade de ler, não tenho o mínimo interesse, sinceramente. Eu vejo que muita gente tá surtando por causa do plot desse livro, né, desse novo livro e tudo mais, mas simplesmente não me interessa, não me intriga, sabe, a ler, e não pretendo ler. Talvez eu leia? Talvez, acho difícil. Mas até hoje eu não tenho vontade de ler esse livro. E foi essa a book tag. É um book tag bem legal, bem interessante. Vou deixar as perguntas até aqui na descrição também, junto com o vídeo do Paulo Hatz, que traduziu a tag, e também da pessoa que criou essa tag. Me fale nos comentários as suas respostas, os livros que você não tem interesse em ler, os livros famosos, hypados, que você não quer ler, que está na sua anti-TBR. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, e eu vejo vocês no próximo vídeo.